Shalom, amadinhos! Dando continuidade ao nosso estudo da imortalidade da alma, o meu objetivo não é desenraizar esse conceito, visto que a imortalidade da alma ela está tão impregnada na nossa cultura, ela se instalou de tal forma que virou um câncer, se alastrou. Não tem como consertar esse estrago. Para consertar esse estrago é tão difícil quanto tirar Mohammed da fé islâmica, ou então tirar a adoração à Ave Maria da fé católica. Tirar certos conceitos do protestantismo e do cristianismo em si, como o inferno literal, céu literal, arrebatamento da igreja, ou então a imortalidade da alma, é tão difícil quanto fazer certos consertos em outras crenças. Não se conserta mais esse estrago. Por quê? A imortalidade da alma, ela se instalou de tal forma na nossa cultura que ela é retratada e repercutida de diversas formas. Na arte cinematográfica, no cenário musical. Ai, morreu, virou uma estrelinha, morreu, virou um anjo. A gente canta coisas que são absurdas à fé, mas a gente absorve de maneira natural. Então é impossível desmistificar, arrancar esse conceito, porque já enraizou, virou um câncer. Teria que trabalhar todas as áreas, não tem, é impossível. Na gama literária, no teatro, então ela é repercutida de diversas formas por muitas áreas que na verdade não tem conhecimento bíblico e vive aí nessa corrente aí de falácia, de crentice popular. Mas assim, o meu objetivo é me posicionar que diante da Bíblia, isso é um ensino errado. Alma e corpo não se divide. Alma e corpo não é divisível, é uma unidade só. E o texto que os imortalistas usam para tentar fundamentar a ideia de que existe uma alma viva e que a alma permanece viva depois que ocorre a morte do corpo, é justamente Mateus 10, 28, onde Cristo fala justamente o ensino ao contrário. É bem interessante isso. Os imortalistas usam Mateus 10 para tentar trazer a ideia de que é bíblica, a ideia de que corpo e alma são duas unidades, mas é justamente o oposto. Aqui, Cristo fala da perseguição que os fiéis sofreriam e da salvação e do cuidado e do amor de Deus aos seus fiéis. Nessa passagem, Jesus diz que não devemos temer o que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Devemos temer quem pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Esse texto é usado por muitos para sustentar o imortalismo, porém o texto diz exatamente o ensino oposto. Jesus aqui deixa claro que a alma perece, porque ele fala que Deus tem poder de fazer perecer. Aqui Cristo Jesus está falando do projeto de Deus, do plano de Deus. E a gente contextualizando o texto, Cristo Jesus vai anunciar, não é para atenienses, não é para gregos. Ele não vai fazer um discurso helenístico. Cristo Jesus, ele é rabino, sacerdote, judeu. Se ele fizesse ali um discurso helenístico, começasse a pregar doutrinas pagãs, platônicas, Cristo Jesus não teria nem vivido 33 anos, teria sido assassinado antes. Uma que ele não poderia fazer isso porque ele é judeu. E ele vai falar para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Ele era partidário, ele tomou partido naquela hora. Então, Cristo Jesus aqui, ele está falando para um povo judeu acerca do poder de Deus. Por quê? Porque o povo judeu, ele entende que alma e corpo não se divide. Que o conceito de alma e corpo se dividir é grego. Eles sabem que corpo e alma é uma unidade só. Então Cristo Jesus vai fazer um discurso contextualizando o texto, então traduzindo para o século 21, num português moderno, Cristo está dizendo assim, na nossa linguagem hoje: vocês têm medo de quem pode matar o corpo de vocês? Ele vai testificar do poder de Deus. Então ele vai dizer assim:
Deus tem no céu tanto poder, tanto poder. Vocês não precisam temer quem mata o corpo. Mas eu vou mostrar para vocês quem vocês devem temer. Vocês têm que temer aquele que tem no céu tanto poder. Deus tem no céu tanto poder que ele faz dividir alma e corpo. Povo, nossa, esse aí é Yahvé. Ele faz. Aquele que no céu tem poder de fazer perecer no inferno o corpo e a alma. O povo, nossa, falaram até em língua. Brincadeirinha. Brincadeirinha. O povo, não, esse é Yahvé. Por quê? Porque Deus agora dividiu uma coisa que não é divisível. Então ele está anunciando o poder de Deus. Porque Deus faz. Aí ele fala, porque para Deus é possível. Possível que dividir uma coisa que não é divisível. Porque corpo e alma não se divide. Aí Cristo fala, mas Deus tem poder de dividir. Pô, nossa, esse é Yahvé. Esse é Adonai. Porque para Deus tudo é possível. O homem não tem poder de fazer dividir. Mas Cristo fala, Deus tem no céu o poder de dividir. Ah, o povo fala, glória a Jesus. Esse é Adonai. Porque para Deus é possível. Aí ele vai aqui no desenrolar, ele vai falar bem assim, mas o plano de Deus é fazer esse povo ficar queimando. Não, ele vai falar assim, ele tem poder de fazer perecer alma e corpo. Qual que é o plano de Deus? Perpetuar o mal? Não, perecer alma e corpo. Esse é o plano de Deus. Entende? Então aqui não está falando que alma e corpo se divide. Tá falando, Cristo Jesus está falando que para Deus todas as coisas é possível, mas o plano dele não é perpetuar o mal. O plano dele é perecer, destruir, aniquilar, acabar por um ponto final. O que o texto está falando é que a pessoa que morre em Deus, Deus vai ressuscitar. Mas a pessoa que for sentenciada por Deus ao inferno vai perecer. É isso. Que aquele que matar um fiel a Deus vai matar o corpo. Mas Deus vai tornar a vida. Assim, seu assassinato matou somente o corpo, mas não condenou a morte eterna. Deus tem poder de condenar a morte eterna. O fiel vai ressuscitar em um novo corpo com a mesma identidade adiante. Entende? Aqui o texto não fala que a alma é imortal. Não. O texto diz antes que a alma perece. E aquele que for julgado por Deus como desprezível, abominável, não digno da vida eterna, aqui Deus fala assim, que vai fazer perecer. O quê? O corpo? Corpo e alma, tudo junto, acabou. Nem raiz, nem ramo, nem lembrança, nem nada. Acabou tudo dessa pessoa ímpia. Não vai ter mais lembrança. Vai ser como se nunca tivesse existido. Pereceu. É o que o texto fala. Em nenhuma parte das escrituras hebraicas diz uma palavra sequer que dê margem à ideia da continuidade automática da vida após a morte. Nem para o homem, nem para os animais. Jesus conhecia perfeitamente essas escrituras hebraicas e as citava com muita frequência em seus ensinos. Ele não poderia, portanto, estar falando coisas que não condizem às escrituras e nem à fé do povo judeu. Entende? O texto aqui em questão não fala de imortalismo. Não. Aqui fala do plano de Yahvé. E aqui fala do poder de Deus. Porque para Deus todas as coisas é possível. Porque Deus no céu tem poder. Amém? Aqui Jesus Cristo está testificando daquele que tem no céu todo o poder. Fala do poder de Deus e fala do plano de Deus em fazer perecer aquele que for julgado por Deus digno de morte. É o que o texto fala. Um outro texto também muito usado é a passagem que Paulo fala em Coríntios 2:12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Esse texto aqui é muito usado pelos imortalistas para colocar em xeque-mate, dizendo eles, a imortalidade da alma. Mas o texto não fala isso.
E a gente não pode colocar no texto mais do que o texto diz. Nessa passagem, Paulo fala que certa vez foi arrebatado ao céu, mas não sabia se isso havia ocorrido no corpo ou fora do corpo. O apóstolo nada aqui fala de mortalidade da alma, nem mesmo de sair do corpo. O primeiro problema nessa interpretação é que Paulo não morreu quando foi arrebatado. Então é forçoso dizer que nessa passagem tem alguma relação com o conceito da imortalidade da alma. O que o texto nos permite dizer, no máximo, é o seguinte: Paulo cria que sua consciência, sentido físico, pensamento, em suma o seu eu, eles poderiam ser transportados para o céu. Isso nada mais do que entrar em transe, ficar fora de si. E diversos profetas e servos de Deus tiveram experiências semelhantes nas Escrituras. Ezequiel, quando vê as abominações do templo, no capítulo 8, para quem vê de fora, é como se apenas o corpo do profeta estivesse ali. Mas para o próprio profeta, é como se ele estivesse em outro lugar. E João, na ilha de Patmos, no Apocalipse 1:10, ele também tem assim uma experiência semelhante. Ele vai em espírito até o dia do Senhor e vê em visões e revelações, mas João estava no mesmo lugar. Pedro e o lençol atado pelas 4 pontas, em Atos dos Apóstolos 10, Pedro também não sabe discernir aquela visão, porque na visão é falado: Pedro, mata e come. Aí Pedro, achando que era de verdade, falou: não, eu não posso comer isso aí. Deuteronômicos, Levítico 11, condena tudo isso, não posso comer isso não. Mas não era nem para ele nem matar e nem comer. É para ele entender que a salvação chegou à casa gentílica, mas ele não soube discernir. Também, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro é solto pela mão do anjo, Pedro estava bem sossegado, porque ele acreditava que era um sonho, ele estava bem tranquilão, mas na verdade era real, mas ele não soube discernir. Então ele estava tranquilíssimo, porque ele acreditava que estava dando uma visão, mas não era a visão, era real o que estava acontecendo, mas ele não soube discernir. Então, assim, semelhantemente, um caso parecido é o que aconteceu com Cristo na tentação no deserto. Mateus 4 fala que ele foi conduzido pelo Espírito, mas ele estava em corpo. Por que ele estava em corpo? Porque tendo jejuado 40 dias, ele teve fome. Foi tentado por Satanás para transformar as pedras em pães. Por quê? Porque estava com fome, estava em corpo. E ele foi tentado para que ele se lançasse do alto a baixo, porque dizia assim Satanás a ele: você não vai morrer, está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, lança daqui abaixo. Mas se ele lançasse, ele teria morrido. Por quê? Porque estava em corpo. Então, experiências assim, foi conduzido em espírito, mas ele estava em espírito, mas ele estava no corpo. Teve fome, foi tentado a se suicidar, então estava em corpo. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, ele está querendo dizer assim: foi tão forte que eu não posso afirmar se foi real. Ele estava com o corpo presente ou se fora do corpo, apenas numa visão. Ele não sabe discernir. Então ele diz: foi tão forte, eu não sei dizer se eu vivi isso de verdade, se foi real ou foi só uma visão. É só isso que ele está dizendo. Porém, levando em consideração a hipótese imortalista de que ele saiu do corpo, deixou o corpo e um espírito sem corpo, no caso dessa hipótese, como é sugerida pelos imortalistas, a suposta alma sozinha, sem corpo, ela subiu, né? Vamos levar em conta essa consideração aí dos imortalistas. E ele nem morreu, mas vamos levar em conta tudo isso. Então, como poderia ele ter guardado o registro de tudo que se testemunhou na mente se o cérebro não estava presente? E como poderia ter ouvido o que quer que fosse se o seu ouvido ficou aqui na terra? Sim, porque, pelo que eu saiba, tanto o cérebro como o ouvido são órgãos sensitivos, afixados no corpo, e não no espírito humano. O cérebro, para dar as coordenadas ao corpo, precisaria estar funcionando. Ele precisaria estar presente, o cérebro. A alma é o raciocínio, é a razão, os sentimentos, faculdades mentais, e precisa do cérebro para funcionar. E o corpo precisa receber ordens cerebrais
para ser interpretado o que fazer. É o cérebro que manda as ordens para o corpo. E como que ele ouviu se ele não estava com o ouvido presente? E como que ele entendeu e recebeu se ele não estava com o cérebro funcionando? O cérebro tinha ficado aqui na Terra. E uma pessoa com morte encefálica é considerada legalmente morta. O cérebro morreu, então tudo acabou. Afirmar que eles estivessem lá apenas com o espírito, o fôlego, estaria contrário à palavra de Deus, que não pode errar, João 10:35, a qual deve ser entendida pelo contexto. O único motivo que nos leva a pensar assim é pressupor o imortalismo no texto, mas isso está contrário à própria essência humana e à própria palavra de Deus. Isso não é extrair do texto que ele diz, isso é impor ao texto ideias próprias. O que Paulo está dizendo no capítulo 12 é que ele não tinha certeza se estava em transe, se foi uma visão, se ele foi levado ao céu mentalmente, numa visão, ou se ele realmente havia vivido aquilo em corpo e alma lá presente. Em suma, a experiência dele foi tão real, foi tão forte, que ele não sabia distinguir, e ele não tinha por que colocar aqui, porque não soube distinguir de tão forte que foi. Nada sugere no texto que tenhamos uma alma que vive depois da morte. Tanto é que ele também nem morreu. Tanto é que o apóstolo tinha que ter morrido para ter uma experiência imortalista. Mas no caso ele estava vivo aqui, né? Então nada sugere aqui de uma vida pós-morte, porque ele na verdade não estava morto. Então aqui está falando de uma visão tão forte que ele não sabe se foi uma visão ou se ele viveu. Foi uma experiência tão inédita com Deus que ele teve, que ele não sabe discernir. Quem já teve assim um pesadelo de estar se afogando e literalmente estava se afogando na cama? Ou de estar passando ali uma perseguição e estar ofegante, dormindo, mas é tão real que o coração pulsa, como se aquilo fosse real, mas na verdade não é real, mas você vive na carne como se fosse real. Não é assim? Mas na verdade estava tendo um sonho muito forte, ou um pesadelo então. Mas aqui nada sugere de imortalismo. Uma outra passagem também muito utilizada pelos imortalistas é a aparição do profeta Samuel ao rei Saul, depois de morto, por uma sessão espírita. O registro está em 1 Samuel 18. E eu fico assim bem admirada com a postura de certos cristãos fiéis, estudiosos da Bíblia, em afirmar que Samuel apareceu ao rei Saul por uma epitonisa. Primeiro temos que partir da premissa que é abominável aos olhos de Deus a consulta aos mortos. A necromancia, ela é desprezível a Yahvé. Deuteronômio 18 deixa isso muito claro. Há muitos imortalistas honestos e sinceros que admitem que se trata de um espírito maligno se fingindo de Samuel. A necromancia é algo odiável por Yahvé. Depois nós temos que contextualizar toda a história de como ocorreu. Deus não respondeu a Saul pelas vias legais, diz o verso 6. Que nem por sonhos, que nem por Urim, nem pelos profetas, Deus não respondia. Como ele responderia por uma feiticeira? Samuel em vida se apartou do rei Saul, em obediência a Deus, conforme o relato de 1 Samuel 15:35. Como depois de morto ele voltaria somente e exclusivamente para desobedecer a Yahvé e tornar a falar com o rei. Visto que ele teve dó de Saul, Deus o transportou para outra cidade. E ele nunca mais viu o rei. Isso em vida, como que ele ia voltar depois de morto só para desobedecer? No versos 13, percebemos que Saul nada vê. Somente a feiticeira tem um contato com essa entidade, com esse ser. E a conversa é feita por ela, exclusivamente por esse canal de feitiçaria. No versos 14, Saul entende que era Saul e se prostra diante da mulher. Um ato reprovável.
esse ato de adoração foi completamente reprovado. Ele estava em jejum prolongado e muito angustiado, fora de controle. Teria Samuel forçado a Deus a falar com Saul depois de morto? É isso que aconteceu? Porque Deus não queria falar. Aí Samuel forçou a Deus e vem depois de morto para desobedecer a Yahvé. Se Deus realmente falasse por intermédio da alma já do morto, falecido Samuel, por que Saul teria pecado em consultá-lo, se de fato era ele? Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, e por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 10, versos 13 e versos 14. O fato dele consultar essa epitonisa foi tido como transgressão grave. Mas se ali de fato era Samuel, que pecado tem nisso? Se é uma coisa comum e pode acontecer. Mas não é o que a palavra diz. Ele foi reprovado diante de Deus pelas suas condutas e por causa dessa consulta. Aqui fala 1 Crônicas 10, 13. Fala isso. Um exame detalhado do texto, vemos que a Bíblia diz que foi Samuel, que diz que não foi Samuel quem lhe apareceu, mas que Saul entendendo que era ele. Diante da postura de Saul, Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolhido para ser sucessor de Saul, jejua pelo filho doente de Betseba, morrendo a criança. Olha a postura diferente de Davi. Morrendo a criança, ele levanta e come pão, pois disse ele: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que ela está morta, por que eu vou jejuar? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei ter com ela, porém ela não voltará para mim. 1 Samuel 12, 22, 23. Quando Davi recebe um não da parte de Deus, ele recebe esse não, troca de veste, sara o seu choro, entra no templo e adora, tendo recebido um não. E por essa criança ele jejuou muitos dias. Mas diferente da postura de Davi, que tinha um coração de Deus, Saul não recebe um não de Deus, ele se desespera, ele se angustia, procura feiticeira, procura bruxaria. Se ele tinha recebido um silêncio da parte de Deus, então que ele buscasse a Deus em choro, em coração sincero, fosse ao templo, lavasse as vestes, programasse um jejum no país, não, ele se desespera e vai procurar uma epitonisa. É uma postura bem diferente. Então aqui não precisava de profecia alguma para saber que Saul perderia a batalha. Por quê? Por causa de tantas desobediências que ele teve, por causa de todas essas posturas precipitadas, e que o reino seria transferido a outro. Por quê? Porque Deus já tinha profetizado isso quando o profeta Samuel estava em vida. Então não precisaria de alguém reforçar essa profecia, porque ela ia cumprir de qualquer forma. Então, por quê? Porque visto que ele não perseverou em seguir a Deus, a profecia dada pelo profeta Samuel aqui, morto, não teve assim esse cumprimento total, pois Saul se suicidou, não foi morto pelos filisteus. Saul perde a batalha depois de muitos dias e não no dia seguinte. Saul tinha 6 filhos e não apenas 3, como ocorreu na batalha de Gilboa, a morte de 3 filhos. Categoricamente, os mortos não têm contato com os vivos. E as vias que possibilitam isso não são vias reais, são malignas. A consulta e o contato dos mortos com os vivos não são por vias de Deus, são por vias erradas. Porque a necromancia é um pecado grave. Deus não aprova. Um outro texto aqui que a gente usa, a gente ouve com tanta frequência nos púlpitos, nos altares, nas pregação. A gente tem que perceber detalhes importantes nessa passagem de 2 Pedro 3,10, para a gente poder entender o que essa passagem quer dizer. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Na Bíblia, a palavra céus e a palavra terra e fogo podem ter mais de um significado. Então, assim, quando a palavra de Deus fala assim, examinai as escrituras, é para que você leia com atenção e não fazer uma leitura superficial. Toda a Bíblia ela tem que estar em conjunta voz, ela tem que estar unânime, ela tem que estar harmônia. Toda a Bíblia ela fala uma única verdade. E por isso que a gente tem que a gente não pode ler primeiro segundo Pedro 3 e achar que entende de Bíblia, e achar que entende de juízo, e achar que entende de escatologia. A gente tem que ler todo um contexto para entender. Olha, por exemplo, Gênesis 11:1 diz que toda a terra estava a ter um idioma só. Aqui, em Gênesis 11:1, a palavra terra se refere às pessoas daquela época. Davi também, quando ele morre e entrega o reino a Salomão, seu filho, ele fala, eis que me vou por toda a terra. Ele estava dizendo o quê? Que ele ia passear por toda a terra? Não, ele estava dizendo que ele ia morrer em breve. Então, a gente tem que ver a linguagem poética bíblica para a gente poder entender. O segundo detalhe é que o contexto do texto nos apresenta que as palavras mundo e planeta não são sinônimos perfeitos. Pois o texto faz o seguinte referência no versos 5 e 6, uma comparação com os dias de Noé. Naquela ocasião, o mundo antigo foi destruído. Amém, foi mesmo. Mas é porque planeta e mundo aqui não são sinônimos perfeitos. O nosso planeta não desapareceu. Na verdade, a terra ali empregada que o dilúvio destruiu era a sociedade de pessoas violentas. Gênesis 6:11. Ele também destruiu os céus, ou seja, as pessoas que governavam aquela sociedade. Assim, as pessoas violentas foram destruídas, mas o nosso planeta não. Por isso que a gente tem que ler o contexto aqui, porque o contexto fala da destruição do mundo antigo. Mas o mundo antigo não é o planeta, é as pessoas, porque nós estamos no mundo, não estamos? Então o que pereceu? O planeta onde nós estamos ou as pessoas? Então foram as pessoas. Porque o mundo aqui se refere às pessoas más. Noé e sua família sobreviveram àquela destruição e povoaram a terra depois do dilúvio. Gênesis 8:15. Pedro afirma que o mundo pereceu. Se for o planeta, onde que nós estamos hoje? Não é óbvio que não se trata do planeta físico. Deus promete novos céus e uma nova terra. E neles a gente percebe que a nova terra que se refere à palavra de Deus em Apocalipse é as pessoas justas que reinarão sobre o reino do Messias. E o novo céus é o governo do Rei dos Reis. A sociedade perversa, destinada à ruína, é também a terra anterior, a que deixará de existir, mencionada no já citado capítulo 21:11, porque ali também fala do mar que não existirá, porque o mar o mar já não existe. O mar ali também é um simbolismo de nações, povos, é a multidão de pessoas ímpias que deixará de existir. Porque todo aquele contexto ali, mar, terra, céu, de Apocalipse, são só símbolos. E Yahvé, com sabedoria, amor e entendimento, ele preparou a terra cuidadosamente para durar eternamente, como um belo e maravilhoso lar para a humanidade. Como boa parte dos pais que decoram um quarto para a chegada de um bebê, assim Deus fez a terra. Seu primeiro plano é o ser humano. E ele a fez com muita dedicação para presentear o homem.
Isaías 45:18 afirma isso. Na antiga Tanakh, Deus é louvado muitas vezes por ter criado a terra. Tendo ele terminado a sua obra criativa, poderia ele exclamar equivocadamente que era muito bom que ele criou. Ele poderia ter ficado feliz em ter criado tanta beleza, tanta cor, tanta vida. Quando ele diz isso que é muito bom, é porque ele estava contente. Deus abandonou a perfeição, o amor e o dever. Deus não abandonou o amor, o dever de cuidar do homem, o dever de cuidar da terra. Quem abandonou foi o homem, foi Adão. Ele fez a terra para o homem morar aqui e ele não destruirá a terra. Antes, ao contrário, Deus destruirá os que destroem a terra. Apocalipse 11:18. Ele destruirá o homem mau e não o planeta. A lei fornecida à nação do antigo Israel previa um sábado de completo repouso para a terra, leis benévolas que davam certa medida de proteção, até mesmo para os animais. Deus não se esqueceu de toda a vida que ele criou. Essas leis indicam claramente o grande interesse de Deus pela humanidade e por tudo que ele confiou aos cuidados do homem. Mateus 6:26 diz isso, e no Salmo 104:21, os leãozinhos bramam pela presa e de Deus busca o seu sustento. O apóstolo da casa gentílica fala que toda a criação, ela geme e está juntamente com dores de parto, esperando a redenção. Isso aponta que Deus tem todo o cuidado pelo que ele criou. E não somente por nós, mas por toda a criação. Olha aqui, a gente tem que fazer uma leitura assim, ó. Vamos fazer uma leitura assim, ó. Ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há. A terra tem obra? A fauna, a flora, a natureza, essas são as obras que nela se queimarão. Essa terra aqui não está falando do planeta, essa terra aqui está falando das pessoas más, porque fala de obras. As obras das pessoas más vai acabar. As obras das pessoas más, que é essa terra aqui, não vai existir mais, vai ser destruída. E a terra e as obras que nela há, está se falando a pessoas. Eu vou dar sequência a esse vídeo, não saia daí. Eu sou Mara Ribeiro e eu já volto.